Graças a Deus chegou o momento em que vamos agora trazer a ministração da palavra do Senhor. Eu peço a você que em nome de Jesus Cristo possa abrir a sua escritura sagrada. Hoje eu vou falar no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Vamos então no capítulo 11 e vou trazer da parte de Deus o verso 25 e o verso 26 para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, engrandecido e exaltado. Amém? Portanto, então, Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26. Amém? Diz assim os Escritos Sagrados do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis nisto? Louvado seja Deus, irmãos, que tem nos dado graça para caminhar, não somente nos assuntos terrenos temporais necessários à nossa sobrevivência, necessário ao nosso desembaraço, à nossa vida terrena temporal, mas também tem nos dado graça para caminhar em direção aos altos céus. Esta manifestação gloriosa da palavra, irmãos, diz a Escritura Sagrada que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E graças a Deus nós temos sido muito alimentados, muito nutridos pelas palavras gloriosas que Deus tem permitido que saia de dentro do ministério da Assembleia de Deus, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo. Temos recebido, então, irmãos, um posicionamento de nutritivas palavras soberanas que chegam até o nosso coração e tem, então, materializado uma vida que nós possamos caminhar de forma muito mais convicta, de forma muito mais acesos, fervorosos, e assim o que vai se manifestando? A solidez do reino de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ora, se temos uma nutrição, como diz a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, sempre teremos então a solidez de confiar no Senhor. O Senhor tem nos dado graça para confiar nas suas doutrinas e hoje o Senhor nos trouxe até uma doutrina muito gloriosa que vem a ser a doutrina da ressurreição. Nós temos um fato aqui muito glorioso, de forma que houve total manifestação por parte da vontade de Deus, ao qual eu me refiro, que vem a ser a morte de Lázaro. Nós temos um entendimento dessa Escritura Sagrada, ao qual Deus manifesta a sua soberana vontade em nos trazer a evidência de uma ressurreição. A Escritura Sagrada registra que este homem, chamado Lázaro, estava morto, ou seja, e sepultado. Grava bem isso que eu estou falando para você, para poder fortalecer a fé dos irmãos. Lázaro estava morto e sepultado. Ou seja, a Bíblia diz que ele estava debaixo da terra ou sobre algum lugar em que a pedra estava posta sobre ele, e ele estava ali dormindo um sono segundo a vontade de Deus, mas morto. Então o que eu quero dizer? Dentro de uma possibilidade humana, não havia nenhuma assim obra que fosse possível ao homem trazer a vida de Lázaro. Mas a Bíblia nos fala sobre esta ressurreição, sobre essa doutrina magnífica, ao qual vem ser aplicada por Jesus Cristo naquele momento conveniente, segundo a graça de Deus. E essa doutrina, ela traz algumas razões assim muito curiosas, muito evidentes, de uma forma de grande valia, para que nossa vida possa se manifestar. Ou seja, naquele momento, nós ouvimos quando Jesus vai até Lázaro e dá as devidas explicações a Marta e a Maria, e nós sabemos então que ele brada diante de todos aqueles judeus que ali estavam consolando ou fazendo parte daquele funeral ou daquele momento difícil em que a própria Marta estava atravessando com a sua irmã Maria. Todavia, a impossibilidade estava aos olhos de todos que ali estavam, menos aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia mostra que, ainda que ela diga para Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias verdadeiramente que ele estava ali sepultado naquele local. Então eu quero que você traga as razões de um sentimento maior para que você entenda, já haviam se passado 4 dias, 4 dias, e ela diz para Jesus, Senhor, já cheira mal. Então o que nós estamos falando aqui
é da doutrina da ressurreição. Então não importa para Jesus Cristo, nem para o mundo soberano espiritual de Deus, se qualquer morto tem um dia, se tem 10, ou se tem 4, ou se tem 100 dias. Para Deus, tudo é possível àquele que crê. E a Bíblia nos dá uma palavra gloriosa, em que Jesus Cristo nos traz uma central palavra para os nossos corações nesta noite. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sei, irmãos, que em muitas das nossas peregrinações, das nossas caminhadas diante da eternidade, muitas coisas não ficam muito claras, porque elas precisam ser vivificadas pelo Espírito Santo de Deus, e a nossa fé vem trazer a devida realização da parte de Deus em materializar todos os assuntos que no primeiro momento são completamente impossíveis aos nossos olhos. Então, o que vem a ser a ressurreição? Nós trazemos aqui o fato de que Lázaro está morto, ou seja, ele está num estado em que há uma total incapacidade humana, numa imobilidade, ele não pode fazer absolutamente nada por ele, porque ele está num estado de morte. E Jesus Cristo manifesta aqui a implantação da soberania do reino de Deus aos olhos de Marta, e aos olhos de Maria e aos olhos dos judeus que ali estão. Todavia, do outro lado, havia então aquele movimento dos religiosos e daqueles sacerdotes judeus que estavam trazendo notícias, traziam notícias para eles, e eles ficavam indignados com os movimentos espirituais ao qual Jesus Cristo fazia acerca do mundo invisível de Deus. Eu quero dizer para você que quando Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, isso é uma palavra muito extraordinária e gloriosa, porque muitos dos apóstolos, dos santos de Deus, independente de ser apóstolos, até mesmo santos de Deus no mundo presente, eles trazem sim uma manifestação do mundo espiritual de Deus, invisível, aos olhos de milhares e milhões. Aqueles sacerdotes ali, eles não tinham nas suas vidas as evidências para poder compreender a pessoa de Jesus Cristo, que manifestava então a soberania do reino de Deus. Nós vemos aqui que a ressurreição ela é muito explicada, e nesse texto Jesus Cristo assume essa posição, essa declaração, trazendo essa maravilhosa palavra para que os nossos corações, através de soberanos escritos, possam assim então degustar essa palavra, não ele como homem, na verdade, encarnado, mas como Deus. Então nós vemos aqui que essa palavra está trazendo a palavra de Jesus como Deus. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que palavra extraordinária, irmãos. Nós sabemos que muitos dos apóstolos e muitos dos homens de Deus, os profetas, os reis e muitos homens que estavam alinhados na obra eclesiástica de Deus, como nós estamos hoje, trazendo o nosso sacerdócio ao Senhor, eles sempre foram presenteados por Deus por inúmeros fatos sobrenaturais divinos. E esses fatos, então, mostram o quê? A evidência de uma existência de um mundo soberano, eterno de Deus. O que Jesus Cristo manifesta aqui é que o homem, ele é limitado. E o mundo soberano de Deus está acima do mundo do homem. Então, o que ele faz? Lázaro vem a morrer, e a Bíblia diz, então, que ele morre, e depois de 4 dias, quando está sepultado, Jesus Cristo aparece ali com seus discípulos e encontra o quê? A morte de Lázaro. Jesus Cristo, então, vai caminhando, vai desenrolando, a Bíblia diz que ele chorou, e ali os discípulos viram que ele chorou juntamente com os judeus, e assim disseram: veja como está chorando, veja como amava Lázaro. Na verdade, aqui, esse momento é um momento muito difícil. Por quê, irmãos? Porque existe a necessidade do cristão que está caminhando em Jesus Cristo entender a solidez do mundo espiritual de Deus. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo assim, tudo começa em mim e termina em mim. Tudo transita por mim, eu é que digo quem vai e quem não vai, e quem sobe e quem não sobe, e quem desce e quem não desce. Jesus Cristo está aqui assumindo uma absoluta posição de ressurreição. Ora, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E a Bíblia diz bem claro, não quereis vir a mim para ter vida. Então Jesus Cristo aqui mostra-se em absoluta condição para que nós possamos olhar para Jesus Cristo
com a devida fé, com o devido entendimento, e é por isso que nós continuamente exercitamos uma vida, trazendo todas as lembranças possíveis da Escritura Sagrada, para que assim possamos nos transportar para a solidez do mundo invisível de Deus. É bem verdade que em muitas ocasiões nós recebemos os dons de Deus que devem ser devidamente trabalhados nas nossas vidas, porque a própria palavra do Senhor diz: operai a vossa salvação. E por que nós temos que operar a nossa salvação, irmãos? Porque se nós não operarmos a nossa salvação em Jesus Cristo, a situação de crer diante de uma ressurreição e diante de que você não vai morrer e que simplesmente vai transitar de um corpo incorruptível para um corpo incorruptível, ou seja, essa transição desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, ela é dada diante do poder soberano, sagrado de Deus, pois a própria palavra de Deus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus está nos dando graça para compreendermos a devida obra do Senhor com a convicção, porque diz o Escrito Sagrado: e todo aquele que vive e crê em mim. Então você observa o seguinte: não tão somente é necessário chegar aos teus ouvidos, ao teu coração, o ouvir a Deus, mas também viver diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque quem tem uma vida diante de Deus, ela entende completamente a doutrina da ressurreição como uma obra viva, eficaz, soberana na vida dele. Então nós estamos aqui nesse lugar, sobre a face da terra, mas a palavra de Deus nos mostra que a ressurreição é uma obra que haverá de se dar na nossa vida com muita naturalidade, isso é, se vivermos e também crermos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso Senhor. Existem situações que estão um pouco ainda confusas aos nossos olhos e que nós pensamos assim: mas quem na verdade irá ser ressuscitado? Quem na verdade irá se beneficiar da doutrina da ressurreição? Jesus Cristo diz bem claro na sua palavra no 26: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Então ele está querendo dizer o seguinte: a nossa vida tem que estar pautada numa confiança, numa fé de que a soberania de Deus ela é plenamente justa quando Ele anuncia para os nossos corações de vida que devemos ter uma vida de renúncia, uma vida em que devemos viver não mais para os nossos caprichos ou loucuras terrenas temporais, ou qualquer que sejam os desvios ou veredas enganosas para a nossa vida. Nós devemos agora estar declinados em viver verdadeiramente para os preceitos de Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus mostra diante dos judeus, diante de Marta e Maria, a soberania do reino. Todos ali ficaram pasmos, encantados, e verdadeiramente Jesus vai, pega, manda tirar a pedra, e ela ali hesita, dizendo: mas Senhor, já cheira mal, já não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E ali Jesus bradou e disse: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz então que se cumpre a ressurreição na vida de Lázaro. O Espírito Santo de Deus tem nos trazido gloriosas homenagens acerca da Escritura, para que nós possamos, assim, então, fortalecer o nosso entendimento acerca da ressurreição. Porque para muitos esse é um momento até difícil, uma vez que uma vida que não seja fervorosa, uma vida que não seja devidamente ligada em Deus, para a pessoa crer na ressurreição é uma coisa muito realmente difícil. Mas aqui nos mostra a palavra de Deus que a manifestação de Jesus Cristo através dos céus houve um implemento muito glorioso da marcação desse momento de Lázaro ser ressuscitado. Por quê? Porque foi a partir desse momento em que Lázaro foi ressuscitado que Jesus Cristo começou a ser perseguido e eles desejavam matá-lo. Por quê? Porque fez grande sinal na vida de Lázaro. Então eles deveriam, então, nas suas pejorativas decisões humanas, desejar o quê? A morte de Jesus Cristo. E a Bíblia diz também que, consequentemente, eles queriam matar a Lázaro. É isso que diz a Escritura Sagrada. Eu vejo aqui que no capítulo 11 do mesmo livro que eu acabei de ler, no verso 10, diz assim: mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que a malignidade do homem ela está estabelecida desde a fundação do mundo, quando eles assim caíram em pecado e houve a queda dos homens. Nós observamos que depois de um grande feito em que Jesus trouxe ali a Lázaro, o eminente poder, ele nos dá uma direção que nós devemos seguir o bem e não o mal.
Mas aqui a palavra de Deus nos mostra que eles, independentes de perseguirem a Jesus por causa do sufocamento e também do naufrágio das evidências do mundo espiritual do homem, de uma forma em que o homem é limitado diante da morte, Jesus Cristo manifestou a soberania dele, dizendo: olha, esse mundo de vocês, ele é limitado, porquanto até a morte vocês podem fazer alguma coisa, depois da morte nada podem fazer, e ele era o Messias, então ali se estabeleceu-se a sua ressurreição. Diz a sua palavra: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que se estabelece de grande obra na nossa vida, nesta pregação, é que nós, irmãos, devemos entender que há uma solidez do reino absoluta e eficaz desde os dias da criação, da soberana vontade de Deus e de seus pensamentos, para que os homens fossem salvos diante da sua palavra. Então a palavra foi estabelecida, a palavra foi perseguida, a palavra já foi banida, ridicularizada, queimada em vários assuntos, mas o que manda na verdade é a soberana vontade de Deus, e Jesus aqui estabelece diante dos judeus e diante de Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que aquele que estiver morto viverá. Por quê, irmãos? Porque a soberania do reino ela é aplicada sobre a sua palavra. O que mais me chama a atenção é que em determinados momentos existe uma certa ansiedade para que nós possamos trazer uma elucidação aos nossos pensamentos de quem na verdade se salvará e quem na verdade não se salvará, e porque tantas vezes diante desse mundo de Deus existe a malignidade latente aos nossos olhos. Nós temos um Deus tão perfeito, irmãos, que ainda que os homens estejam vivendo num mundo maligno, a palavra de Deus diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos iria se esfriar. Mas a Bíblia também diz bem claramente que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que existe dentro da doutrina da ressurreição uma convicção tão grande, porque vários fatos nos rodeiam acerca das malignidades, acerca das maldades, que nós ficamos pensando: mas quem é que vai se salvar? Nós observamos que isso não prejudica de maneira nenhuma a vida daquele que crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque independente das situações, razões ou ocasiões que estejam na vida do homem, o homem que está pautado em fazer a vontade de Deus, ele vai gozar, segundo a promessa de Deus, da ressurreição da sua vida, ou seja, ele abandonará esse corpo que é corruptível, transitório, e então tomará posse de um corpo incorruptível, e assim então se dará a ressurreição. Quando nós olhamos aqui para os escritos sagrados, a palavra de Deus ela é muito rica e eficaz. Eu separei um texto aqui para os amados irmãos, que está em 1 Tessalonicenses. É um texto muito glorioso, em que nos mostra a necessidade de nós termos a compreensão do que vem a ser a ressurreição na nossa vida. No capítulo de número 5 da Epístola de 1 Tessalonicenses, diz assim a Escritura Sagrada, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, diz bem claro a palavra de Deus a partir do verso 4. Olha o que diz a Escritura Sagrada: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto todos vós, filhos da luz e do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite, e também perseveram nas trevas. O que nós vemos aqui, irmãos? Ele está dizendo que todos os filhos, seus filhos do dia e não da noite, eles têm uma devida atenção, uma devida compreensão da solidez do mundo espiritual de Deus. Porque aqueles que são filhos das trevas, que se embriagam e que se lançam ao mundo espiritual de total fracasso, abandono e condenação de Deus, eles não têm a consciência devida de quem é a pessoa de Deus, mas nós temos a consciência dada pelo Espírito Santo de que o mundo espiritual de Deus ele é muito mais sólido. Então o que nós vivemos? A doutrina da ressurreição. Porque para muitos isso é uma coisa quase impossível, mas Jesus Cristo nos mostrou que diante da ressurreição de Lázaro e outros fatos paralelos à palavra sagrada de Deus, que a ressurreição é totalmente possível. E se Jesus Cristo, ele assim manifestou-se
ressurreto, em ressurreição, mostrando a possibilidade da transição do homem do corpo corruptível para um corpo incorruptível, assim se dará também em nossas vidas. Deus tem nos dado graça para confiar, porque em muitos momentos nós assim ficamos atrelados a um certo desejo de compreender as coisas com mais clareza. Deus tem nos dado graça, irmãos, porque a presença soberana e perfeita de Deus nos leva e nos conduz aos Escritos Sagrados. E aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, tem uma palavra extraordinária e magnífica, e que para alguns, às vezes, é algo muito difícil de compreender no primeiro momento. Por quê? Por causa das exposições bíblicas de que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus de amor, mas a Bíblia diz também que Ele é fogo consumidor, Ele é um Deus que abençoa, é um Deus que salva, que cura, mas as prerrogativas de Deus, irmãos, são muito perfeitas. Então, quando nós temos um mundo ao qual Deus nos dá a graça de entender que precisamos ser ressuscitados para sairmos de um estado ao qual temos dentro desse corpo, para um estado seguinte de ressurreição, que nos possibilite adentrar pela pureza e santidade do mundo de Deus, através de quê? Da santificação, da recriação e também, assim, da regeneração. Passado desse estado e assim satisfeita a justiça de Deus sobre a nossa vida, é óbvio que Deus vai nos levar para um corpo incorruptível e assim então se dará a nossa ressurreição. A Bíblia nos mostra aqui, irmãos, porque eu gostaria de elucidar esse ponto, muito interessante no capítulo que eu acabei de falar, Tessalonicenses 2, abençoado seja essa palavra do Senhor. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então ele está dizendo, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém esse mistério? É o Espírito Santo de Deus, que na verdade está restringindo a obra do mal sobre a face da terra. Então nós temos um mundo que misericordiosamente o Espírito Santo de Deus, ele restringe a maldade. Então isso nos traz uma alegria de confiar, de crer o quanto Deus trata as pessoas, ainda que o homem tenha o desejo de que a prosperidade da injustiça e das obras malignas se deem sobre a face da terra. Então, irmãos, Deus é um ser tão perfeito, e quando eu leio essa palavra, eu vejo que Deus vai fazer prosperar a injustiça que até então está dentro do coração dos homens. No verso seguinte ele diz assim, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então nós vemos o que então? A solidez dos Escritos Sagrados anunciando a destruição de Satanás e seus demônios, para que se dê o que então? A vontade da injustiça do homem. Porque às vezes nós ficamos pensando, mas por que tanta maldade? Milhões e milhares de homens estão afeiçoados à injustiça, ao pecado, à promiscuidade, à libertinagem, à corrupção, a pejorativas qualificações, infinita aos meus lábios, aos teus lábios e aos nossos corações. Diz o texto, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiças aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então você observa o seguinte, o soberano poder de Deus nos mostra aqui nessa palavra, através da doutrina da ressurreição, que muitos têm o desejo de permanecer na injustiça. E Deus, diante dos seus desejos, irá satisfazer então a injustiça, de forma que eles possam nadar de braçadas dentro desse oceano de malignidade. Mas você me pergunta, mas por quê, pastor? Porque escolheram viver segundo a injustiça e não segundo a justiça óbvia do soberano Espírito Sagrado de Deus. Deus está nos movimentando nesta noite para considerar, irmãos, que o poder de Deus é tão perfeito que Ele satisfaz
todas as obras segundo a sua vontade e misericórdia. E quando nós assim então falamos da ressurreição, nós vemos um ato tão soberano, um ato tão glorioso, em que um homem encarnado, trazido pelo onipotente poder de Deus, excede todas as obras possíveis aos olhos do homem. Inclusive, ele estabelece uma soberania total sobre o corpo de Lázaro, manifestando em seus lábios, através do Espírito de Deus, a ressurreição à vista dos judeus, de todos aqueles que ali estão. E em vez de receber o devido louvor, o devido acolhimento, a devida proteção daqueles que ali estavam diante daquele momento, naquele estado, naquele país, ali em Jerusalém, o que ele recebe? Ele recebe o repúdio e a perseguição. A malignidade é tão estrondosa, tão esdrúxula, tão maquiavélica no coração daqueles que ali estão diante de Deus, em que eles, na verdade, não tão somente de agora desejam matar a Jesus, como também simultaneamente então perseguem a Lázaro para o matar e não deixar assim a possibilidade do registro histórico da ressurreição de Lázaro, ao qual chegou até os nossos olhos e aos teus nossos ouvidos pelos soberanos escritos. Deus está movimentando pela nossa vida, diante dessa palavra, que nós devemos crer que o mundo espiritual de Deus, ele tem a sua soberania, ele tem a sua solidez, ele tem a devida convicção pela fé em Jesus Cristo. E quando nós então digerimos uma palavra como essa, eu sou a ressurreição e a vida, você começa a entender que tudo começa nele, é por meio dele e para ele, são todas as coisas. E quanto a essas coisas, não se deve lutar, muito pelo contrário, nós devemos estar subjugados. É por isso então que os Escritos Sagrados nos recomendam uma vida, para que nós possamos viver uma vida conscientes da soberania, da sublimidade e do poder da eternidade de Deus. Então nós não vamos deixar escapar diante de nós essa oportunidade de sermos santos, fiéis, firmes e constantes. Por quê? Porque existe de forma inequívoca a soberania de Deus através da nossa vida humana temporal. Porque, na verdade, muitos escolheram viver segundo o pecado, no abandono e também assim no desprezo a Deus, mas nós não. Nós estamos aqui vendo que Jesus Cristo traz um acolhimento muito glorioso, central, nessa doutrina da ressurreição. Ele faz questão de dizer como Deus e não como ser encarnado, como o Filho de Deus encarnado. Ele fala como Deus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus está dizendo para você que você não precisa ter nenhuma dúvida quanto à ressurreição em que haverá de dar nas nossas vidas, para que assim possamos tomar posse no caminho da eternidade e lá estarmos ao lado de Deus definitivamente por anos e anos da nossa vida, e assim Deus irá manifestar a sua glória, o seu poder e a sua misericórdia. O texto que eu li agora por último, ele demonstra que existe uma situação quase impossível à compreensão imediata humana de que alguém queira viver na injustiça. Mas não, irmãos, a palavra de Deus mostra que muitos escolheram a injustiça, ou seja, eles não são ignorantes, eles não são tão somente pessoas que não foram noticiadas, em que as boas novas não chegaram na vida deles. Não, irmãos, por incrível que pareça, eles escolheram viver na injustiça de Deus, debochando de Deus, no desprezo de Deus. Ou seja, vivem para eles, mas só que existe uma consequência soberana para quem procede dessa forma, o que é, na verdade, uma coisa que, no primeiro momento, é assim difícil de compreender, mas nós temos a compreensão bíblica, uma vez que a Escritura é sagrada, ela não foi feita para aquele que não crê, ela foi feita para aquele que crê. Mas, de qualquer forma, as consequências daquele que não crê serão dadas pela soberana palavra de Deus. Então nós temos aqui uma obra gloriosa da ressurreição, da doutrina da ressurreição, revelada por Jesus Cristo através da vida de Lázaro. Nós começamos então a debulhar na nossa mente, no nosso coração, uma obra, uma coisa impossível de acontecer aos olhos do homem, não tão somente nos dias passados, nos nossos antepassados, uma vez posto que essa história tem aproximadamente mais de 2000 anos. Todavia, diz a Escritura que ele trouxe um homem da morte para a vida. E o que Deus quer nos manifestar de entendimento nessa
doutrina da ressurreição. Ele quer dizer para você que num piscar de olhos nós abandonaremos esse corpo se vivermos segundo a graça de Deus e seus escritos e haveremos de tomar posse de um novo corpo incorruptível, assim como foi dado continuamente àqueles que creem e confiam no nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos, que tem nos trazido uma confiança, tem nos trazido uma perseverança, tem nos trazido o desejo, a fome, a sede de não tão somente vivermos preocupados com as coisas terrenas temporais, preenchendo nossos corações com aquilo que muitas das vezes não é nada, não passa de nada. Por quê? Porque há de se dar na vida de todo aquele que crê e confia no nome do Senhor a ressurreição. Então eu peço para você não perder, em hipótese alguma, a possibilidade, esse grande prêmio de Deus, esse grande galardão de você gozar da doutrina da ressurreição. Busque em Deus a confiança e a fé e também materializar pela tua obediência e a misericórdia de Deus que vários fatos isolados no mundo espiritual sólido de Deus se dão já nesta vida de uma forma natural, para que então, quando se dê a devida transição, você não venha se assustar absolutamente com nada. Por quê? Porque o que está vivendo exatamente as promessas dos Espíritos Sagrados soberanos, que até então, vivendo sobre a face da terra, gozava sobre eles e temia eles pelo amor de Deus. E assim eu creio que todos nós haveremos de alcançar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele diz na sua palavra gloriosamente, de forma muito misericordiosa: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e assim ruminar continuamente que a doutrina da ressurreição alcançará a igreja e todo aquele que crê e confia no nome do Senhor, e que Jesus Cristo possa nos abençoar gloriosamente diante desta palavra. Amém, amém e amém.